Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas e, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, meus irmãos, vamos iniciar o nosso momento aqui de oração e pedido de misericórdia por todas as escolas do Brasil. Ontem, dia 15 de outubro, nós comemoramos o Dia do Professor, e esse texto das Santas Chagas de Cristo que nós vamos rezar por cada professor deste país. Cada professor que se dispõe a ajudar, cada professor que se dispõe a pronunciar, cada professor que se dispõe a falar, cada professor que se dispõe a perder tempo, gastando tempo com os seus alunos em todos os sentidos, seja ministrando, ensinando as disciplinas, seja falando um pouco sobre a vida, seja citando exemplos daquilo que ele já viveu, seja falando do quão é ruim quando a gente é desobediente. Todo professor sempre dá bons conselhos para os alunos. Então, que peçamos a Jesus e as suas santas chagas que possam vir em socorro a todos os professores que estão perdidos, desnorteados, sofrendo, doentes, desesperados, a todos os professores que perderam sua fé, a todos os professores que se consideram ateus, muitas vezes passam esse conhecimento para os alunos, principalmente esses no início, né, que são crianças, eles escutam e aquilo marca para a vida toda. E hoje nós trouxemos aqui São José com o menino Jesus no colo, a coisa mais linda, né? Eu sou apaixonada por essa imagem de José carregando Jesus pequeno, o homem justo, bom, que Deus escolheu. Então nós temos também que nos apegar a São José, o patrono da família. As famílias devem invocar São José para que protejam elas, né? E a gente tem que ensinar isso, mesmo que a gente não ensine na escola, a gente ensina para a gente mesmo. Eu tenho que me ensinar isso, para que eu possa pedir a São José a intercessão dele, e ele, com a sua bondade, do lado de nosso Senhor Jesus Cristo, do lado de Nossa Senhora, que onde está José, Jesus, Nossa Senhora está. Ela não está aqui, mas ela está aqui, né? Eu nem trouxe a imagem de Nossa Senhora propositalmente, que é para a gente lembrar que Nossa Senhora está aqui. Ela também educa pelo silêncio, ela também educa no olhar, né? Eu vi o padre explicando que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né, ela nunca falou. Nós sabemos que a grande maioria das aparições de Nossa Senhora, ela fala. E na imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela não falou, ela ficou calada. E ele disse assim, muito interessante, né? Tem mães que não falam, ela só olha para o menino. E aquele olhar já diz tudo, né? Olhou, a água parou, né? Então, ele disse assim, que no tempo que Nossa Senhora Aparecida apareceu, que nós comemoramos dia 12, né? Ela estava indignada, né? Rezava o texto com uma mão e com a outra o chicote para bater nos negros. Então ela disse, eu não diga nada, eu vou aparecer no silêncio e vou mudar essa situação, né? Então ela veio em socorro, né? Um povo que sofreu e que até hoje sofre, nós sabemos disso, né? Então rezemos, meus irmãos, o texto das Santas Chagas pedindo a Jesus, pedindo, clamando a Ele, e que Ele venha em socorro à nossa fraqueza, que Ele venha em socorro aos nossos desânimos, à falta de esperança, às nossas lutas. Quantas lutas o professor ainda precisa conseguir alcançar? Uma classe tão desprivilegiada, tão esquecida no nosso país. Rezemos. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com vosso sangue precioso. Amém.
Pai eterno, misericórdia pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós vos suplicamos. Amém. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Rezemos nessa segunda dezena por todos os professores que perderam a sua vida defendendo os alunos. Nós temos no Brasil vários testemunhos de professores que salvaram vidas dos alunos e deram a sua própria vida. E que Jesus, eu sei que Jesus retribuiu como um bem, né? Quando você dá a vida pelo outro, um bem que é merecer o céu. Ontem foi dia dos professores, nós também perdemos alguns professores aqui em Palmas que morreram, né? Uma de aneurisma, outra de AVC. Então são tantas situações, às vezes a pessoa está perto de aposentar, está ali na luta, na batalha, pedindo a Deus, Senhor, que eu aposente com saúde, e aí nesse período a pessoa morre. Nós já tivemos aqui também uma professora, né, que na época da pandemia trabalhou muito, e aí ela se aposentou no início do ano, 2 meses depois ela faleceu. Então, assim, são tantos sofrimentos, meus irmãos, tantos sofrimentos, a gente tem que clamar a Jesus misericordioso. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Nessa dezena, rezemos por todos os professores que tomam medicamentos fortes para dormir, para ficar acordado, para suportar o peso da rotina, para suportar as aulas tão tensas muitas vezes. Peçamos a Jesus das Santas Chagas que Ele venha e socorra todos esses professores, que Ele olhe para cada um deles, que esses medicamentos sejam retirados da vida, que eles tenham vida digna. Uma vida digna também é viver dentro da normalidade, com a saúde estável, sofrendo, mas ali buscando, né? Então peçamos a Jesus que Ele venha e socorra todos esses professores e funcionários das escolas que vivem à base de medicamentos. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Nessa dezena, rezemos por todos os professores que precisam tanto lutar pela sobrevivência dele como da sua família. Às vezes é um professor que vive só, às vezes é um professor que nunca casou, uma professora, e aí tem uma vida às vezes tão triste, às vezes se sente sozinhos, né? Às vezes eles ficam ali dentro da escola
querendo atenção e muitas vezes não conseguem, porque nós, seres humanos, a gente precisa sempre de amor e de carinho, independente da nossa idade, a gente gosta de ter atenção. Então rezemos por todos esses professores que se sentem sozinhos, abandonados, onde o sistema não os vê, às vezes a direção não os vê, a coordenação não os vê, os próprios colegas não veem. Quantos professores nós temos hoje em dia com tantos distúrbios, que às vezes nasceram assim ou então foram adquiridas no meio do caminho, né? Então peçamos a Jesus e as suas santas chagas que venham em socorro a essas fraquezas, que venham em socorro a essas situações tão difíceis, que magoam tantas vezes o coração de cada um. Que o Senhor possa se fazer presente em cada lado, de cada professor que mora só, que vive só, que às vezes se separou, os filhos já estão grandes, cada um tem a sua família, não são visitados. Socorro, Senhor. Me dê socorro a nós. Somos teus filhos, ó Pai. Amém. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Nessa última dezena, meus irmãos, eu quero clamar o sangue de Jesus e pelas 5 chagas de Jesus, né? As que ficaram marcadas em seu corpo, que ele venha como um alívio. Ontem foi o dia dos professores, que ele atenda cada professor em cada necessidade, só ele sabe, porque Jesus sabe todas as coisas. Então ele sabe onde cada um precisa, onde dói em cada um, onde cada um se sente sozinho, onde está a doença de cada um, onde está o sofrimento de cada um. Que ele venha em socorro, aos professores deste país tão grande, tantos professores que labutam, trabalham, tantos professores que se dispõem realmente a cuidar do outro, a cuidar do aluno, a amar o aluno de verdade. Não que todos não amem, mas tem gente que sempre se coloca, ele coloca toda a sua força naquilo que ele está fazendo. Então que Jesus possa dar um presente a cada professor. Ontem foi o dia dos professores e hoje eu peço humildemente, Senhor, dê um presente a cada professor, aquilo que ele mais precisa. Do nada aquilo acontece. Do nada não, do céu, né? Aquilo acontece. Que o Senhor dê um presente para cada professor, Senhor. Que eles te reconheçam como Salvador, que eles se voltem para ti, Senhor. Que eles te busquem, que eles te amem acima de todas as coisas. Pai eterno, meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, então feliz dia dos professores para nós, feliz dia dos professores para quem aposentou, feliz dia dos professores para quem não aposentou ainda e está trabalhando, né? Feliz dia dos professores para todos os que estão em sala de aula, todos os que estão fora da sala de aula. Tem muito professor que faz outra função até na escola mesmo, às vezes está na biblioteca, está no labinho, na secretaria, diante dos distúrbios, né,
que eles enfrentam, às vezes tem que pegar desvio de função, às vezes pega licença, né? Quantos professores de licença, quantos professores de atestado médicos, quantos professores procurando tratamento psiquiátrico. E eu lembro que eu já contei aqui uma vez, já partilhei com vocês, que muitas vezes o problema não é a escola, ela é só a válvula, né, a última gota lá, sabe? Aquela que enche o copo e transborda. Às vezes os problemas são familiares, são que você vem alimentando aquilo toda a vida, e que você não se dispõe às vezes a se libertar dos pesos, né? Que você não se coloca como Jesus Cristo pediu, na obediência, meus irmãos. Às vezes a gente tem que obedecer, às vezes não, sempre a gente tem que obedecer. Se Jesus fala, olha, vinde a mim, eu vos aliviarei, é porque ele vai ensinar a gente a perdoar quem a gente às vezes não quer perdoar. Ele vai ensinar a gente a entender às vezes o outro que não gosta de ser entendido. Ele vai ensinar a gente o que é humildade, ele vai ensinar a gente o que é o desprendimento, a bondade, a caridade, o amor. E para a gente viver tudo isso, muitas vezes a gente tem que se colocar na obediência, baixar a cabeça e falar assim, eu estou aqui, né? E nós falhamos nisso muitas vezes. Hoje eu trouxe uma leitura do Evangelho muito pertinente e interessante, belíssima, né? E, inclusive no filme do The Chosen, no filme do The Chosen, né? O João, que é o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, né? São João, que foi o discípulo de Jesus. E aí ele fala isso assim, olhando uma beleza muito grande, os olhos dele lacrimejam, assim, muito lindo, né? E diz assim, lá no capítulo 1, comecinho do Evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Filho único que está no seio do Pai, foi quem o revelou, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa leitura do Evangelho de São João é do versículo 1 até o 18, né? Eu li do 1 ao 9 e depois eu li lá no 16 ao 18. Ela é muito linda, vocês podem pegar essa leitura e se deliciarem nela e orem, né? Orar na leitura, né? Na palavra. E ele fala do verbo. O que é o verbo? Palavras, né? Tanto é que o anúncio do anjo Gabriel a Nossa Senhora, né? O verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é a palavra de Deus no meio da humanidade. Jesus veio trazer a palavra. Jesus veio trazer a explicação da lei, né? A lei sem misericórdia, ela não serve para muita coisa. Porque Jesus fala, eu não quero sacrifício, e sim a misericórdia. Então, que a gente tenha misericórdia uns dos outros. Então, o que o professor faz numa sala de aula se não é falar? Ele fala o tempo todo, da hora que entra, que faz chamada, que reclama de aluno, que fala, que dá bons conselhos, que explica o conteúdo, ele está falando, né? E a voz é algo que você tem que trabalhar o tempo todo. Tem professores aí que adoecem da garganta, né? Perdem a voz, adquirem calos nas cordas vocais, porque precisam falar mais alto do que o necessário dentro da sala de aula, porque os alunos não sabem fazer silêncio. Então, a luta é muito grande. Às vezes é desesperador quando você vê uma sala indisciplinada. O que aconteceu com aquela turma, gente? Pelo amor de Deus, por que aqueles alunos são daquele jeito? Então, às vezes você chama a família para conversar, não se resolve nada, porque as famílias não perdem mais tempo, não gastam tempo mais educando. Elas agora deixam por conta deles mesmos, chegam a uma determinada idade que esses meninos já se mandam. Os pais não querem mais, a mãe, né, geralmente trabalha o dia todo, está cansada. Então ela nem faz esforço.
E não por culpa dela, por culpa de toda uma situação. Então, o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus, Jesus é Deus. Então, que a gente peça a Ele, que a gente tenha um dom da palavra, mas não a palavra só por falar, a palavra que santifica as pessoas, a palavra que toca no coração das pessoas, dentro do conteúdo da sua disciplina, que aquelas palavras que saiam da sua boca, elas saiam com poder, porque você vai falar com propriedade. E quando Jesus toca o coração de cada aluno, aquilo vai ressoando dentro do coração da maneira... Nem tudo que eu falo, você entende do jeito que eu tô falando. Eu tô pensando o que eu tô falando, mas você não sabe o que eu tô pensando. Você só escuta as minhas palavras. E aí as minhas palavras ressoam dentro de você e você pensa as suas coisas, a sua verdade, aquilo que você não concorda, aquilo que você discorda, aquilo que você até concorda, aquilo que você concorda mais ou menos, né? Então a gente escuta de uma forma. Então, quando a gente se coloca para que Deus age através de nós no verbo, na palavra que a gente profere, aquelas palavras vão ressoar dentro do coração daqueles alunos. Você vai ter uma voz suave, você vai ter uma voz que acalma, você vai ter uma voz que agrada, você vai ter uma voz que faz com que eles se sintam bem. Eles comentam, tia, né? Eles gostam muito de chamar os professores de tia. Ah, tia, eu gosto tanto de ouvir você falando, eu gosto tanto de ouvir a senhora falar, é tão bom. E às vezes o que você falou, uma bronca. Menino, fica quieto, faz silêncio também que eu tô falando. E às vezes ele entende aquilo como um carinho. Por quê? Porque eu me deixei ser usada. Eu pedi o Espírito Santo, vem e socorra a minha fraqueza. Porque eu, como ser humano, não posso tocar ninguém. Eu só toco alguém quando Deus age em mim. Quando o Espírito Santo age em mim. Quando o Espírito Santo fala por mim. Quando eu me coloco como instrumento do céu. Então, os professores, dentro da sua disciplina, eles têm que se colocar assim, como instrumento, né? Para a gente enriquecer a leitura do Evangelho, e mais do que eu falar, né? Vamos aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2834, diz assim: reza e trabalha. Devemos rezar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Que coisa linda! Devemos rezar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Então, reza e trabalha. A gente vai na oração, a gente vai ali, pedindo a Deus: Senhor, eu vou lá naquela sala de aula hoje, o Senhor conhece aqueles alunos. Eles são indisciplinados, eles não sabem ouvir, eles têm N problemas, Senhor, vem comigo, me ajuda. Se coloca lá naquela sala para que o que eu consiga chegar ao coração de cada um deles. Mas é preciso que o Senhor toque. E aí a gente vai clamando, né? E aí lá no parágrafo 2835 ainda diz assim: não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está lá em Mateus 4:4. Isto é, sua palavra e seu espírito. Os cristãos devem envidar todos os seus esforços para anunciar o evangelho aos pobres. Há uma fome na terra, não fome de pão, nem de sede de água, e sim de ouvir a palavra do Senhor. Por isso, o sentido especificamente cristão, né, do que se refere ao pão da vida é a palavra de Deus, a ser acolhido na fé, o corpo de Cristo recebido na Eucaristia. Então, tudo isso que Jesus Cristo deixou aqui na terra é aquilo que nos fortalece. Então, como é que a gente quer viver no mundo se a gente também não se preenche do bem? Às vezes a gente passa horas vendo besteira no celular, horas, muitas horas, conteúdos que não nos ajudam em nada. E eu me policio muito quanto a isso. Que conteúdo que eu estou me abastecendo? Porque se a gente deixar, é muito bom a gente ficar ali, rolando o dedinho, um vídeo atrás do outro, e rir, e acha graça, né? O celular dá aquilo que a gente pede. Vocês já repararam isso, né? Todo mundo já sabe disso. Nós, professores, educadores, inteligentes, formados, tem gente que tem mestrado, doutorado, mas ainda continua ensinando lá no ensino fundamental. Todo mundo já sabe que o celular dá aquilo que você pede.
Então, tudo que você fala, o celular registra. A inteligência artificial está aí para isso. Quantas pessoas hoje estão postando fotos que nem são suas, é você, mas você não está daquele jeito, você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Quantas pessoas estão enganando as outras, vendendo coisas que são mentirosas, roubando o dinheiro das pessoas com propagandas enganosas por causa da inteligência artificial? E aí a gente entra nesse mar, né, de comodidade. A gente quer o que é cômodo. Quer deitar no sofá, pede um lanche. Quer que a casa quem limpa agora é o robô. O menino tem que se virar sozinho. A gente não quer mais nem ensinar. A gente quer que o aluno, o filho, aprenda alguma coisa. Eu boto um vídeo educativo lá na televisão. Ó, vem assistir isso aqui. Aí lá ensina como escovar os dentes, como lavar as mãos, como vestir uma roupa. Porque os pais hoje em dia ou não têm tempo ou não querem mais perder tempo fazendo isso. E eu aprendi isso tudo com a minha mãe. Arrumar o cabelo, arrumar a cama quando acorda, né? Então isso é muito importante. A gente precisa perder tempo ensinando essas coisas dentro da nossa casa. Porque quando chega na escola, às vezes filhos de professores mesmo, às vezes são os piores alunos. Aí chama o pai para conversar, ele não assume. Ele acha que a culpa é do próprio colega dele, que também é professor. Ah, mas é porque aquele professor é ruim. O professor fala mal do próprio colega. O professor denigra o próprio colega. E a classe de professores, ela é desunida. E coloca uma questão dentro da sala dos professores, vira um bate-boca horrível. Porque as pessoas... Aí como é que você vai transmitir paz se você não tem paz nem para você? Se com os colegas você vive na guerra, como é que você vai para a sala de aula desse jeito? Como é que você vai chegar no aluno, no coração dele, tocar ele, se você é uma pessoa que vive em guerra? Com você mesma, às vezes com a sua própria casa e com os seus colegas ao seu redor. Você não dá um bom dia a ninguém, você trata todo mundo mal. Hoje em dia tem até um ditado que eu já escutei algumas pessoas da educação falando, né? Ele que lute. Fulano que lute para chegar onde eu tô. Eu tô aqui há mais tempo, eu tô nessa escola há 20 e tantos anos. Fulano que lute. Chegou ontem e já quer sentar na janela e balançar as perninhas, né? O ditado que a gente falava na escola, né? E muitas vezes porque eu me coloco como eu tô aqui há tantos anos, tenho que me engolir. E às vezes não. Quando a gente se coloca a servir, a gente tem que aprender a servir o próximo. Esse é o mandamento de Jesus Cristo. Hoje eu vi uma homilia e o padre Paulo Ricardo falando, né? A gente quer dar conselho para Jesus. É impressionante. Eu vou questionar as coisas que Jesus fala do Evangelho e essa semana, quem está lendo as leituras do Evangelho, Jesus é bem firme no que ele diz. Mas eu não posso ser firme porque eu vou magoar fulano. Eu não posso dizer aquilo que é verdade, não, porque ele vai ficar chateado e eu acho que a verdade não é bem assim. Então eu mesma questiono Deus, né? Eu mesma questiono Jesus Cristo. E aí o padre José Augusto falando do respeito, né, ao outro, no sentido do respeito humano. Jesus não teve respeito humano quando ele chamou os fariseus de hipócritas, de mentirosos, de ladrões. Ele não teve, ele falou a verdade. Por quê? Não porque ele queria evidenciar, né, os pecados de todo mundo, mas porque ele queria que as pessoas refletissem. Como é que a gente reflete se a gente não sabe que está errando, gente? Como é que eu vou refletir se eu, na minha vida matrimonial, na minha vida como mãe, na minha vida como pessoa da sociedade, eu não sei que eu estou errando? Eu vou continuar fazendo. O que são as regras da nossa vida? O que são as regras que existem hoje no mundo? É para nos ajudar a direcionar o caminho. O que é regra de trânsito? Quem vai fazer carteira tem que aprender sobre o código de trânsito. Olha, aqui tem uma placa, não vira à esquerda. Eu não posso virar para a esquerda. E tem gente que vira para a esquerda e vai errado ali no caminho, correndo o risco de bater, de causar um acidente, de matar uma pessoa. Mas por quê? Porque eu acho que eu tenho o direito de passar por aqui e pronto. Então, as regras, elas direcionam a humanidade. E Jesus não veio trazer regra, ele veio trazer mandamento. E o mandamento do amor. Ele resumiu toda a lei e os profetas em amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como quem amou? Jesus.
Jesus deu a vida por nós. E a gente não quer fazer nada pelo próximo. E para entrar no céu, eu tenho que amar o próximo. E agora? Se eu não amo nem os meus colegas de trabalho, que eu passo 25 anos numa escola. Vamos supor que uma pessoa passou num concurso e ela está trabalhando ali desde o dia que ela passou no concurso e ela vai ficar os 25 anos naquela escola, porque é perto da casa dela, ela não quer sair. 25 anos você trabalhando com as pessoas, as mesmas pessoas vão, pessoas vêm, e você é do mesmo jeito. Você nunca tem uma palavra boa. Sua palavra é sempre para falar mal do seu próprio emprego, do seu próprio salário. E olha que as lutas são grandes, o professor tem que lutar muito ainda para conseguir um salário que eles acham que é digno, que a gente ganha. Mas quando a gente convive aqui na sociedade, que a gente vai no supermercado, que a gente precisa ter um carro, que a gente precisa comprar uma roupa, a gente vê que não é. A gente vê que ele é pequeno, né? Que não dá. Quem tem filhos que está fazendo faculdade, a gente sabe o desespero, o sofrimento. Então, assim, ainda tem muitas lutas, mas a gente luta por tudo isso que é digno, mas a gente não pode esquecer que mais digno ainda é lutar pelo céu. Adianta eu ficar aqui na terra lutando só por salário, aí chega um dia que alguém decide, vamos pagar aí um salário X para os professores. Aí você diz, nossa, agora nós vamos receber o salário que a gente merece. Aí no outro dia, pá, bufo, você morre. O que você vai fazer? Apresentar o que para Deus? Porque lá a gente vai de mãos vazias. Ah, Senhor, eu vim apresentar aqui as minhas lutas, eu lutei muito pela classe dos professores, eu fui para as ruas, eu levantei a bandeira e tudo isso é justo, hein? É justo. Porque a gente não pode ter medo, né? Eu lembro de uma frase do Papa João Paulo II, antes dele morrer, ele disse assim, nunca se cale por medo, né? Muitas vezes a gente cala para evitar briga, mas calar por medo não. Calar porque eu sei que eu tô certa, às vezes por justiça, não se cale por medo, né? Fulano manda em mim, aí eu baixo. E isso também tem no ambiente escolar. Diretores ditadores, diretores que humilham o professor. E geralmente ele faz isso com o professor mais simples que tem. Aquele que é atrevido, que tem a língua grande, né? Ele não vai não, mas aquele humildezinho, ele vai em cima e ele bota quente naquela pessoa. E às vezes a gente vê, a gente não defende. Então quantas vezes eu vi isso acontecer, eu peço perdão a Deus por isso. Eu falo, Senhor, eu podia ter dito alguma coisa, eu não disse. Por medo, para evitar que aquilo não venha sobre mim também, que eu já tenho os meus problemas. Então, dentro de uma escola, a gente tem que aprender a viver em paz, mas a gente tem que aprender a trabalhar de modo onde sempre esteja serviço. A serviço dos alunos, a serviço do meu próximo, a serviço das pessoas que você convive. Seja educado. Quantas vezes eu já ouvi da pessoa que fica no portão, ele falar assim, nossa, mas essa professora é mais educada, ela passa aqui por mim, não dá nem um bom dia. Que isso, gente? E aí, eu olhando assim, vendo mais ou menos a pessoa, às vezes eu sei que a pessoa está domingo na missa, comunga. Mas ela não dá bom dia por quê? Porque ela acha que não precisa, porque ela amanheceu de mau humor, porque ela não gosta de dar bom dia. Então tem as situações porque ela não dá bom dia, né? Mas, e aí? Jesus fala, sede humilde de coração, como eu sou. Jesus, fazei-me humilde de coração como tu és, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei do meu coração semelhante a vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei que o meu coração seja semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Manso, uma pessoa mansa, é uma pessoa que está sempre ali pronta para ajudar, pronta para estender a mão, pronta para ter sempre uma palavra, nem que seja uma pequena palavra de carinho, de amor, de solidariedade para com o próximo. Às vezes, dentro de uma escola, tem umas professoras que são sozinhas, elas entram e saem da escola, ninguém vê, ninguém enxerga, né? Ninguém tem uma palavra para mim de dizer, oi, como é que você está? Um conselho. Quantas situações difíceis, gente, dentro do ambiente escolar. Então, peçamos a Jesus, que é o Verbo encarnado. Jesus é a palavra de Deus no mundo. Jesus veio trazer
um direcionamento, um mandamento. Olha, sigam por este caminho que vai dar certo. Ele veio, desenhou a estrada. Jesus desenhou a estrada. E ela não é larga, ela é estreita, né? Uma estrada estreita. Ele desenhou ela, ele mostrou, ó, se vocês forem por aqui, vocês vão chegar lá no céu. Mas cuidado, nessa estrada tem uns atalhos. Lá na frente vocês vão encontrar uns atalhos, e uns atalhos bonitos, que chamam a atenção, que te prendem. Vai depender de você. Se você pegar o atalho, vai chegar uma hora que o atalho, a estrada acaba e você vai ter que voltar. Só que aí, para você voltar, você perdeu a estrada. Você perdeu o rumo de onde é que você tem que ir. Aí você já se perdeu ali. Essa é a vida da gente. Comece a seguir Jesus na íntegra. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. E esses felizes têm que ser felizes na graça. Não adianta comungar no pecado só para mostrar para os outros. Não adianta comungar tendo uma vida errada, ou então só comunga porque todo mundo vai, eu vou também. Não adianta, porque Jesus sabe o que você está fazendo ali. Jesus sabe o seu coração. E ele vai te mostrar. Eu costumo dizer para minha filha, você é tímida, você não gosta de ser chamada a atenção muitas vezes porque você se exalta. Agora você imagine Deus, o justo juiz, chamando a sua atenção e você não vai poder dizer nada, porque ele vai fazer você ver o que você pensou quando você falou aquilo. Deus vai fazer a gente ver como nós somos por dentro. Isso me dói quando eu fico pensando, meu Deus, eu vou ter que ver tudo que eu sou ruim, que eu sou medíocre, que eu sou hipócrita, que eu maltrato muitas vezes, que eu julgo, que eu ignoro, que eu finjo que não estou vendo. Meu Deus, como eu sou horrível, né? Então peçamos, meus irmãos, peçamos a Nossa Senhora. A Nossa Senhora intercessora, São José, nosso intercessor, a todos os santos que conseguiram passar pelo caminho estreito que Jesus desenhou. E eles não pegaram atalhos. Eles foram ali, ó, batalhando, sofrendo. Eles não pegaram atalhos. E aqui na Terra a gente tem mania de querer o atalho, que é que chegar lá na frente, o caminho converta e eu volte para a estrada, né? Não vai. Se eu fui por um atalho, eu vou ter que voltar de novo para a estrada certa. A estrada certa não vai sair do lugar e ir lá me buscar. E olha que eu já vi N testemunhos de Nossa Senhora indo buscar o pecador lá no pecado. Eu já vi. Mas quem é que me garante que ela vai me buscar a mim? Né? Quem é que me garante? Será que tem alguém que ora por mim? Eu sei que a igreja reza por todos os pecadores. Mas uma pessoa em particular, que ajoelha lá no chão do quarto da pessoa e reza por mim, isso é raro. Isso é muito raro. Então, meus irmãos, peçamos a Jesus, peçamos a Nossa Senhora, peçamos a São José que nos ajude nessa batalha. Que a gente realmente possa fazer tudo aquilo que depende de nós, mas que a gente sabe que quem age atrás de mim é Deus. Quem me ajuda naquela graça é Deus. Que a gente possa anunciar o Evangelho com a nossa vida. Eu necessariamente não preciso falar, mas eu tenho que dar testemunho, né? As palavras convencem, os testemunhos arrastam, né? Arrastam as pessoas. Então, na hora do sufoco numa escola, teve um abrigo, o aluno foi indecente com você, passou aquela sua raiva, aquele momento ali que você se descontrolou emocionalmente falando, aí vai ter uma reunião, o diretor vai te chamar, e lá vai estar a mãe do menino, o menino, você, o diretor, o coordenador, uma pessoa fazendo a ata, e aí você vai ter o direito de falar e você vai dizer o quê? Né? Tem que pensar o que você vai falar, o que você diria. É aí que você vai mostrar que é questão. O que você vai dizer? Não, eu vou perdoar você. Eu te perdoo. Você pode até sofrer a penalidade, vai levar uma suspensão pelo que você fez comigo, mas eu te perdoo. Eu não vou carregar esse peso em mim. Esse é o papel do cristão. Como fez o Papa João Paulo II. Ele foi lá na cadeia perdoar o rapaz que atirou nele. Ele foi lá. E ele conversou com um rapaz, e esse rapaz se converteu. Ele não foi lá pedir pro delegado, ó, tira ele da cadeia, porque eu vou perdoar ele. Não, ele continuou
sendo punido. Ele teve que cumprir a punição dele, mas o Papa perdoou ele. Isso foi uma lição. A gente tem essa capacidade, muitas vezes a gente não perdoa nem os da nossa casa. Meu irmão falou uma coisa que eu não gostei, eu odeio ele até hoje, eu não converso mais com ele. Tem gente que é assim. Dentro da sua casa, então, que tipo de exemplo é você para os alunos? Nenhum. Você não presta. Sinto muito, não presta. Como exemplo para aluno, não. Você pode até ministrar sua aula lá, você às vezes pode ser o bonzão, mas se você não tem essa capacidade de perdoar um irmão que é de seu sangue, você vai perdoar um aluno? Não, né? Geralmente é assim que funciona. Se eu consigo perdoar dentro da minha casa, eu consigo perdoar os de fora. Agora, perdoar os de fora na fachada e os de dentro da casa você não perdoa, tem alguma coisa errada aí. E é na fachada mesmo, porque quem perdoa um, perdoa todos. Exercer o perdão. Geralmente eu fico pensando nos bordões que as pessoas falam, né? Geralmente, quando tem um crime, alguma coisa assim, a pessoa vai lá nas câmaras e fala assim, o repórter pergunta, o que é que você deseja? A pessoa diz, eu quero justiça. Eu quero que a justiça seja feita. Que justiça? A dos homens, a justiça humana seja feita. Não, eu fico pensando, graças a Deus nunca passou por mim, mas eu acredito que a gente deve pedir mais a justiça divina. Porque quando a justiça divina é feita, é realizada, aí houve justiça de verdade, porque aquela pessoa ela vai se transformar de dentro para fora e a gente sabe, meus irmãos, você pede perdão a Deus na confissão, você é perdoado, eu acredito piamente nisso, mas de vez em quando vem aquele pensamento daquilo que eu cometi, aquilo dói tanto. Você fala, oh, meu Deus, por que eu fiz isso com o Senhor? Por que eu te machuquei tanto? Então, essa justiça aí da pessoa que comete um crime, alguma coisa ruim, ela tenha o perdão, e ela se converte, volta para Deus, aquilo ali deve martirizar ela o resto da vida dela. É o espinho na carne da pessoa. Toda a vida ela lembrar. Se matou uma criança, pediu perdão, foi perdoado, pagou seu crime, voltou para a sociedade. Aí olha para uma criança na rua e lembra, oh meu Deus, eu matei uma criança. Você já pensou? E isso aí não vai ter fim nunca, só no dia que a pessoa morrer. Porque no dia que você se arrepende do pecado, você pede perdão a Deus, de vez em quando esse pecado te ronda, muitas vezes que não seja para te humilhar, né? No sentido de que você não acredite no perdão que Deus te deu, você teve o perdão, Deus perdoou, esqueceu, né? Mas ele vem para te lembrar, olha como você foi e olha como você está agora. Então tenha misericórdia dos outros. É por isso que eu acho que a gente lembra. Tenha misericórdia do outro que você julga. Nossa, fulano, hein? Sei não. Então tenha misericórdia, porque todos nós somos pecadores e é cada pecado que as pessoas cometem que faz vergonha. Faz vergonha. Então, meus irmãos, eu desejo do fundo do meu coração um feliz dia dos professores, a luta continua, estamos aí na batalha. Aqui na cidade de Palmas, os professores estão lutando pela data base que o prefeito nunca pagou. E tem professores do P1, né, como é chamado aqui, que nunca recebeu aquele aumento que tem todo ano, né, que o MEC se pronuncia. Tem cidades aqui no Tocantins que os prefeitos nunca pagaram, alegando que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, né? A gente sabe como é que é. O ano que vem é ano político. Vamos ver. As promessas vão vir. As promessas de que vai olhar a educação como isso, que vai melhorar, não cumpre nada. Paramos, meus irmãos, paremos de ser massa de manobra. Sejamos mais críticos mesmo, no sentido de não sair nem tanto pedindo como falando, levantando bandeira de A, de B ou de C. A nossa bandeira é Cristo. Por ele eu levanto bandeira, mas ninguém. Pelo Evangelho, e olha que eu ainda sou muito tímida, ainda me coloco na condição de às vezes não falar, para não ser mal entendida, mal interpretada ou de magoar os outros, ainda tenho muito respeito humano, mas é por Jesus que eu levanto bandeira, por mais nenhuma pessoa. Não me peçam para levantar bandeira por nenhum ser humano, não levanto.
não levanto. Agora por Jesus eu levanto. A verdade dele, sim. A verdade do evangelho. Porque quando eu morrer não vai ter político que vai lá me defender, não vai ter ninguém, vai ser eu e Deus. Eu e ele. Eu de cabeça baixa e ele me mostrando quem eu sou. E olha que muitas vezes quando eu olho para dentro de mim eu tenho vergonha. Tenho vergonha de mim mesma. Então, meus irmãos, peçamos, né, a São José, o justo, o bom, que cuidou de Jesus, que cuidou de Nossa Senhora com tanto amor, com tanto carinho, que viveu aqui na terra fazendo a vontade de Deus. Que coisa linda. Que nós possamos fazer a vontade de Deus no nosso ambiente de trabalho também, tá? Então, fiquem com Deus, fiquem em paz, que nós não percamos a nossa fé, a nossa esperança, que vocês tenham aí um final de semana, que hoje é quinta, né? Um final de semana abençoado, que procuremos a Deus de verdade, façamos a nossa parte. Ele pediu, eu faço, senão tem uma cena no filme do The Chosen, eu gosto muito de citar cenas porque a gente visualiza, né? Depois que Judas estava naquele dilema todo, entrega ou não entrega, entrega ou não entrega, aí ele senta lá diante de Jesus, né, do personagem, né, que faz o papel de Jesus, e ele começa, eu vim te dar um conselho, e aí Jesus fica calado, depois Jesus diz assim, mas eu não te pedi conselho. Aí ele diz, e para que eu sirvo então? Por que você me chamou? Por que eu estou aqui? Então, às vezes a gente acha que tem um chamado divino. Ah, Jesus me chamou para ser um ministro, alguma coisa assim. E aí eu tenho que aconselhar as pessoas dizendo o que eu penso sobre o evangelho. Não, Jesus falou isso, mas ele não quis dizer isso. Ele quis dizer isso. Ele falou, mas não. Ele não pediu nosso conselho, não. Ele foi claro com Judas. Eu não te pedi conselho, Judas. Então, para que eu sirvo, Senhor? Para ser obediente. Para que eu sirvo? Para obedecer a Deus. Deus sabe todas as coisas. Por que é que eu quero me passar por Deus? Aí a gente volta lá no pecado de Adão e Eva. Eles quiseram se passar por Deus, Adão e Eva. Então a humanidade até hoje, mesmo que não tenha a desobediência no sentido do fruto, né? Mas eu quero me passar por Deus em várias coisas, em várias situações. Ah, eu falo bonito, eu prego bonito, eu sou do grupo de jovem, eu sou do grupo do apostolado da oração, eu carrego a cadeiazinha aqui, ó, que eu me consagrei a Nossa Senhora, mas na hora que eu visto uma roupa, eu ando nua. Ah, não, mas é porque o mundo hoje se veste assim, Jesus Cristo não vai me condenar por isso. A gente começa a dar conselho para Jesus, ele não falou isso, né? Ele foi pregado na cruz nu para retratar a imoralidade, o pecado da imoralidade, né? Então a gente tem que obedecer. Obedeçamos, meus irmãos, a Jesus. Se nós queremos merecer o céu, obedeçamos a Jesus dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro de qualquer lugar onde a gente for, a gente tem que ser obediente a Ele. Primeiro Jesus, primeiro Deus, os ensinamentos que Ele deixou e a intercessão de Nossa Senhora. Depois o resto a gente vai aprendendo a conviver, a gente vai aprendendo a driblar, né? Como num jogo de futebol. Então um grande abraço apertado, que vocês fiquem bem, que Nossa Senhora, São José, Nosso Senhor Jesus Cristo cuide de cada um. É o que eu peço. E que Jesus dê um presente para cada professor desse Brasil. Cada professor, aquilo que mais necessita, que o Senhor Jesus dê um presente. Fiquem em paz. Beijos. Até a próxima.